que abra a palavra lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. A partir do verso de número 21, que nos diz assim. Mateus 18, a partir do verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: Ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Conta-se que certo indivíduo, ele cometeu um crime digno de pena capital. E acontece que a população ali se levantou a favor daquele indivíduo e o governador disse: Tá, por enquanto a pena não será aplicada. E aquele governador, em um dado dia, resolveu visitar aquele indivíduo na prisão. Ao chegar lá, foi recebido com xingamentos e cusparada. Aquele governador virou as costas e, na sequência, o carcereiro entrou e disse: Você sabe o que você acabou de fazer? Aquele era o governador. Você acabou de jogar fora a oportunidade de permanecer vivo. O tempo passou e finalmente chegou o dia daquele indivíduo ser penalizado. E antes de receber a pena que ceifaria a sua vida, ele pediu a oportunidade para dizer algumas palavras aos presentes. E ele disse: Não perderei a minha vida agora por conta do crime que cometi, mas por conta do perdão que recusei. A questão, queridos, para a qual nós precisamos prestar atenção a essa altura é: até que ponto você sabe liberar o perdão? Até que ponto você entende esta ideia tão explorada nas Sagradas Escrituras, chamada perdão?
É dentro dessa perspectiva que eu quero lhes falar nesta noite, nesta oportunidade, sobre evidenciando misericórdia. C.S. Lewis disse que é muito fácil liberar o perdão, até você ter que perdoar. Ora, meus queridos, meus amados, é muito fácil pedir perdão, até você ter que engolir o ego, dizer: eu errei, por favor, me perdoe. Observe que esta parábola descrita por Cristo, ela vem de uma sequência de uma série de acontecimentos, quando, por exemplo, o Senhor Jesus antes ele fala a respeito de um indivíduo que ofende o outro, e aí ele exorta para que os indivíduos tratem até, ou melhor, para evitar chegar, por exemplo, diante de um juiz, por exemplo, e aí ele vai: olha, se teu irmão pecar contra ti, vai, você e ele só, e tenta resolver a questão. Não resolveu, chama lá testemunhas, etc. Ou seja, faz de tudo para resolver ali a situação. Pois bem, na sequência disto, Pedro chega para Jesus, e é interessante que, do jeito Pedro de ser, ele pergunta e ele mesmo responde. E aí ele diz assim para Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, que eu o perdoarei? Até 7? É interessante que a essa altura dá-se a entender que Pedro está colocando ali todo o seu coração de misericórdia na ativa. Ele cita o número 7, que é descrito por alguns como o número da bênção, ou por outros como o número da perfeição, conforme os próprios rabinos gostavam de pensar e gostavam de defender. Pedro entendia muito bem essa questão, mas acontece, queridos, que havia uma tradição entre os rabinos que, antes de um indivíduo ser levado pelo outro ao tribunal, era preciso suportar pelo menos 3 ofensas. É interessante que a essa altura Pedro mais que dobra a aposta. Ele não fala de simplesmente 3, mas ele fala de 7. E aí o Senhor Jesus vai além daquilo que Pedro coloca e diz: Pedro, eu não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, ao exponenciar isto, Cristo diz para Pedro e para aqueles que estavam ali que não existe de fato o limite para o perdão. Sim, meus queridos, meus amados, Pedro conhecia a lei, os profetas, a tradição dos rabinos e sabia da importância de perdoar, mas qual é efetivamente o limite para o perdão? E é a respeito disso que a palavra nos fala aqui, afinal de contas. E dentro dessa perspectiva de evidenciando misericórdia, eu quero lhes falar inicialmente sobre a seguinte ideia, uma pergunta intrigante. E é Pedro quem faz essa pergunta quando ele diz: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Olha, meus queridos, meus amados irmãos, a essa altura, o Senhor Jesus ensina a todos ali presentes da importância de saber perdoar, porque Deus, na sua graça e na sua misericórdia, Ele nos perdoou. E nós somos chamados, somos desafiados a fazer esse exercício constante e diário na nossa vida. E aí é interessante que num dado momento, quando o Senhor Jesus falava a respeito do perdão, os discípulos disseram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque eles expressam de uma forma muito clara que essa atitude para nós homens é extremamente difícil, mas é interessante que Pedro recebe uma resposta contundente, verso de número 22, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7.
Em outras palavras, o Senhor Jesus diz para Pedro: perdoe sempre. E aí, queridos, nós precisamos dizer a essa altura que o espírito do perdão vai muito além dos mesquinhos cálculos humanos. Porque eu e você, porque nós somos tendenciosos e seletivos. É exatamente por isso que somos chamados, somos desafiados à luz da palavra, para que tutelemos o nosso coração, para que de fato, assim como um dia obtivemos o favor da parte de Deus, que sejamos de igual forma motivados a demonstrar favor para com o nosso semelhante. Uma ilustração esclarecedora. E aí é interessante porque depois de tudo isso, o Senhor Jesus ele evoca uma parábola, uma ilustração, para poder reafirmar aquele ensinamento. E aí é interessante que a essa altura o Senhor Jesus ele fará uso de uma hipérbole no propósito de ilustrar aquilo que ele queria aplicar àquela altura. No verso de número 23 diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Sim, aqui nós podemos destacar 3 atos nesta ilustração ou nesta parábola descrita por Cristo. Primeiro, o credor incompassivo era devedor aos cofres reais e não tem como pagar a sua dívida. E aqui ele é alvo não só da misericórdia, mas também ele é alvo do juízo e da misericórdia, porque esses elementos eles se entrelaçam nas Escrituras, de modo que justiça e misericórdia não são excludentes à luz da palavra. E é interessante que a palavra diz que aquele rei resolveu ajustar as contas, e aí ele chama os seus devedores, e aí aparece ali um dos seus servos, cuja dívida era de 10.000 talentos. E aí, só para você ter uma noção, um talento seria equivalente a 35 quilos de ouro. Eu, por questão de dúvida, de curiosidade, fui lá pesquisar quanto que está o grama do ouro. E hoje o ouro está cotado a R$ 323,45 o grama. E aí, quando você multiplica esses 10 talentos, aí você vai para 350 mil quilos de ouro. E aí você vai para uma dívida que aquele indivíduo jamais conseguiria pagar. E aí, quando é apresentado diante do rei a dívida daquele indivíduo, falou: não tem jeito. Veja aí este indivíduo, a família, a casa, tudo que ele tem. Ele não tem como pagar aquilo. Naquele instante, aquele indivíduo, ele cai de joelhos, ele clama, ele chora, ele implora. E naquele instante, o rei, movido pela justiça, mas também pela misericórdia, ele, ao contrário daquilo que o servo pediu, mais um tempo, ele sabia que o indivíduo não tinha como pagar a dívida. Então ele não deu simplesmente mais um tempo, ele disse: vai, você não deve mais nada. Pense num sujeito que saiu pulando de alegria. Beleza? E é interessante, queridos, que o Senhor Jesus, como ele faz em outros momentos, né? Ele faz uso desta hipérbole ou deste exagero, justamente para mostrar que a misericórdia de Deus não tem limite para com as nossas vidas. Mas é interessante que a história continua e diz que o credor
Aquele indivíduo que teve a sua dívida impagável perdoada, ele sai e na sequência ele encontra alguém que lhe deve. E agora lhe deve 100 denários, seria o equivalente a 100 dias de trabalho. Ele cata aquele indivíduo pelo colarinho e diz: paga o que me deve. Ah, pelo amor de Deus, calma aí, me dá mais um tempo, eu vou te pagar, eu sei que eu te devo. Devo ou não devo? Eu vou pagar. E ele disse: não quero saber disso. Vai, prende, se vira. E é interessante que a essa altura, o texto nos diz que os companheiros daquele indivíduo ali, do conservo, viu aquilo e o coração deles entristeceu-se muito com aquela situação. Mas ao que tudo indica, eles também foram testemunhas do perdão que aquele servo obteve da parte do rei. E o texto diz que eles ficam tristes e vão até o rei contar a respeito daquilo que eles contemplaram, que eles viram. É por isso que a parábola recebe o título de servo incompassivo. E aí chegam agora para aquele rei e dizem assim: olha, sabe aquele servo a quem o Senhor perdoou os 10.000 talentos? Pois é. Alguém lhe devia um preço ou um valor ínfimo. No entanto, ao contrário da misericórdia que ele foi alvo, ele foi simplesmente implacável ao cobrar a dívida. E o seu conservo está simplesmente preso. O texto nos diz que o rei ficou extremamente irado com aquela situação. E diz: chama lá aquele indivíduo, traz ele de volta. Vem cá. Quanto você me devia? Foi o que eu fiz. Pois é. Mas, assim como eu tive misericórdia de você, você não deveria também ter misericórdia do seu conservo? Seu incompassível. Vai. Agora você vai pagar de fato o que você deve. Está revogada a minha decisão e você vai de fato pagar a sua dívida. É interessante, queridos, que o Senhor Jesus conclui esta parábola e aí ele chama a atenção daqueles que estão ali no seu entorno e diz: de fato, assim age Deus para com aqueles que foram alvos da misericórdia, do perdão de Deus, mas são incapazes de manifestar perdão e misericórdia. Só aqueles que são reconhecedores do perdão são capazes de perdoar. Certa vez tentei fazer uma reconciliação. A pessoa olhou nos meus olhos e, diante do desafio de perdoar, disse para mim: prefiro ir para o inferno. Tá bom. Obediente à palavra, sacudi a poeira do pé e fui embora. Olha, meus queridos, meus amados, lá em Tiago capítulo 2, verso 13, Tiago 2, verso 13 diz assim: o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Tiago 2, verso 13. E aí, o texto que eu citei lá atrás, Lucas 17, versos 3 e 5. Lucas 17, versos 3 e 5, nos diz o seguinte: 3 a 5. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier e ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe.
Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E aí? Perdoar é fácil ou difícil? Olha, meus queridos, o Senhor Jesus, Ele está ensinando a respeito da oração do Pai Nosso, a respeito da importância de nós falarmos com o Pai e colocarmos diante do Pai as nossas necessidades. Mas é interessante que na sequência da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ele faz uma aplicação, que é um desdobramento da oração do Pai Nosso. E nós veremos isso daqui a pouco. Mas antes eu quero dizer para você que é preciso força para perdoar e é preciso coragem para pedir perdão. E aí a essa altura eu digo que este desafio não é nem de longe uma tarefa fácil. E aí na oração do Pai Nosso o Senhor Jesus diz: e perdoa-nos as nossas dívidas. Qual é a condicionante? Assim como nós temos perdoado ou a quem nos tem ofendido. Então, queridos, é interessante, porque aqui em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, o Senhor Jesus ele está fazendo um desdobramento da oração do Pai Nosso e ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, o Senhor Jesus diz que para alguém obter os favores da parte de Deus, é preciso de igual forma que haja uma disposição para agir favoravelmente em relação ao semelhante. Pois é perdoando que se é perdoado. Lembra lá? São Francisco? Ora, meus queridos, meus amados, precisamos sem dúvida alguma atentar para os ensinos da palavra de Deus. Ensinos que não nos são dados apenas para nos enriquecer intelectualmente, mas são ferramentas legadas para nós utilizarmos no nosso cotidiano. E aí, Pedro, ele chega para o Senhor Jesus e diz: e aí? Até quantas vezes? Jesus diz: não existe limite para o perdão. É lógico que, a exemplo da reação dos apóstolos, nós também precisamos pedir ao Senhor para que aumente a nossa fé. Porque, não sei em relação ao seu, mas o meu coração é difícil. E aí eu preciso da graça de Deus todos os dias da minha vida. Porque meu ego, ele tende a se levantar a ponto de resistir à palavra de Deus. E aí eu preciso chorar aos pés da cruz, para que Deus me dê a graça, primeiro, para, se necessário, pedir o perdão. E isso não é tarefa fácil. E depois, ser longânimo, que é um dos frutos do Espírito. E a ideia de longanimidade, eu tenho sempre dificuldade de pronunciar essa palavra, que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. O ser longânimo é esperar que a parte ofensora reconheça que errou, e aí chega e diz: eu errei. E aí você que esperou pacientemente diz: eu te perdoo. E aí, meu amado, essa tarefa é fácil? Ou será que você é daquele tipo que diz: tiro de letra? Lógico que é exemplo do que disse C.S. Lewis: perdoar é fácil,
até que você tenha que colocar em prática. E aí você vê o quanto isso é custoso. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, para que nós, nas nossas relações, a nossa vida como um todo é relacional. Não é assim? Nos relacionamos com Deus, com o nosso semelhante, com a nossa família em casa, com os nossos familiares, com os colegas de trabalho, com os amigos de um modo geral, com aquela pessoa que você não conhece na fila do pão, que às vezes você dá bom dia e a pessoa não responde, ou coisa do tipo, o que é que tem de bom? A nossa vida é relacional. E dentro dessa perspectiva, estamos sujeitos a ofender e a sermos ofendidos. Mas há quem diga que nós utilizamos muito mais músculos para ficar enraivecido do que quando sorrimos. Então, sorrir é muito melhor. No que depender de vós, diz o apóstolo Paulo, tende paz com todos os homens. Que o Senhor te dê graça. E que, a exemplo do que o Senhor Jesus ensinou ali para Pedro e para os demais, que você tenha essa disposição para o perdão, de modo que o seu coração fique leve, fique tranquilo, e que você, sobretudo, tenha a convicção de que você está em paz com Deus. E que Ele, Deus, na sua graça e na sua misericórdia, te possibilite pedir e liberar o perdão. Amém.